E aí, tudo bem? Me diz, alguma vez na vida você já sentiu como um peixe fora d'água? Quem nunca, né? É quando a gente fica meio assim, meio deslocado em alguma situação. Mas ó, para isso não acontecer com você hoje, o Galeria Pet preparou um programa onde todo mundo tá no mesmo lugar, dentro d'água. Começando aqui, ó, por esta carpa branca nadando suavemente num tanque. Linda, né? Parece até que ela tá usando um vestido esvoaçante. Esta raia aqui também, ó, parecia que estava deslizando nas águas de um aquário em Barcelona, na Espanha. Olha só, ela nadando em círculos, que interessante. E que tal você ficar bem pertinho dos peixes? Dá uma olhada aqui, ó, neste mergulho na Polinésia Francesa, no meio de um cardume enorme. Deve ser uma sensação indescritível, né? Pois é. Já faz muitos e muitos séculos que os peixes despertam curiosidade e, por isso, passaram a ser criados como animais de estimação. Estes aqui, ó, são os pets do Rafael. Os peixinhos ficam num aquário lindo, embelezando a casa dele. Peraí, eu vou ligar pro Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Bem, graças a Deus. Ó, pelo que eu tô sabendo, os peixinhos do seu aquário são as suas paixões, né? Sim, são minhas paixões, meus pets. Eu tô querendo saber mais sobre como é ter um aquário em casa. Posso ir até aí pra gente conversar melhor sobre isso? Pode vir sim, seja bem-vindo. Ok, então, me espera que eu tô a caminho. Aquarismo é paixão para muita gente e pegou o Rafael cedo, né, Rafa? Sim. Você começou a gostar de ter os peixinhos no aquário em casa com que idade? Olha, na verdade, desde os meus 12 anos que eu tenho aquário. Aí foi indo. Aí hoje eu tenho esse maior, mas desde os meus 12 anos, faz uns 20 anos. 20 anos. E aí, mas você não começou com um aquarião grandão desse aqui? A gente sempre começa com aquele aquário de 10 litros, né? Menorzinho. Aí vai aumentando. Aí hoje eu tô com esse, que é um dos maiores que eu tenho. E da onde que surgiu essa paixão? Foi uma coisa que seus pais passaram pra você ou não? Você que gostava mesmo? Não, na verdade não. Em casa ninguém optou por ter aquário. Eu mesmo que via, né, a televisão, achava aquele negócio muito legal. Sim. E eu decidi, falei, pai, quero comprar um aquário, quero ter um peixe. Aí meu pai foi lá e comprou. Começou com um, então? Sim, comecei com um, que é o peixe normal, que é a carpa, né, que todo mundo tem, né? Então Sim. eu comecei com a carpa, que é o peixe mais fácil de cuidar ali. Então aí eu comecei com ele, mas depois eu fui comprando king, aí diante. Foi aumentando. E com certeza foi aumentando também o teu grau de informações, porque Sim. não é só jogar o bichinho dentro de uma água. Não. Foi aumentando, mesmo que quando eu comecei a ter aquário, eu sempre ia, quando eu ia comprar alguma coisa nas lojas, eu perguntava o que eu tinha que fazer, como deveria, porque naquela época a gente não tinha celular como hoje, né? Sim. Então, aí eu fui buscando informações e hoje é tudo YouTube, canal próprio para aquarismo mesmo. E aí, você já instruído, como é que é a tua rotina com o aquário? Porque você tem aqui, pelo menos, não sei, não dá pra contar porque eles estão nadando o tempo inteiro aqui, mas pelo menos uns 15 ali você tem, né? Tem em volta de um pouquinho mais de uns 17, 18 peixes mais ou menos. Nem eu mesmo já contei a quantidade que eu tenho. Mas como é que é a rotina pra cuidar deles? Olha, cuidar em si não é difícil, porque a rotina é dar comida para eles no horário, sem uma quantidade exata, até mesmo para não sujar a água. Porque se você colocar muita comida, criar amônia na água, aí acaba prejudicando os peixes, então tem que ser uma quantidade certa. Sim. Mas não é nada fora do comum, não. Mas é sempre, todo dia eu dou uma vez, Rafael, dou uma vez só no dia. Tem gente que dá 2, tem gente que dá 3, eu só dou uma vez no dia só, que é na parte da manhã. O seu hábito é colocar uma vez por dia. Isso, é mesmo que suja muita água também. E pra sujar, você falou nesse ponto importante, né? Pra limpar, na verdade, também tem que ter uma rotininha aí. Sim, pra limpar dá um trabalho. Eu não tiro a água, eu não limpo o aquário todos os dias, ou toda semana, não pode. Eu faço uma única DPA que a gente chama, que é troca parcial de água, né? Uma vez no mês, ou às vezes até duas vezes, ou uma vez, ou só daqui 2 meses.
porque você não se tira toda a bactéria do aquário, e aí não é bom isso para os peixes, então eu faço isso. Mas só quando está muito sujo que eu tiro tipo 10%, 20% da água. Isso é importante também, né? Porque as pessoas têm essa tendência de pensar, sei lá, como se fosse um animalzinho, um cachorro e um gato que você tem que limpar todo dia, porque é lógico, né? Você tem que cuidar dos animais, você vai ter que cuidar da limpeza do aquário também, mas não adianta ficar o louco da limpeza, não uma vez por semana eu vou limpar. Até mesmo porque não pode, porque senão você tira toda a bactéria do aquário. Sim. E ali aqui é a casa deles, é a vida deles. Se você tirar as bactérias ali, a biodiversidade que eles têm ali, você vai prejudicar eles. Vai desestabilizar a qualidade da água. Exatamente, e o ambiente que eles vivem. Isso, aí cria bactérias que não pode ter. O pH da água, às vezes, igual eles são de alcalino, fica ácido, isso prejudica os peixes também. Sim. Então tem todo um critério também. Então não é uma coisa tipo todo dia tirar água, sujou, vou tirar água, não. E Rafa, você tem, eu tô vendo aqui, você tem vários kingios, né? De algumas espécies diferentes. E tem também os tubarãozinhos aqui, como é o nome mesmo? São pangás. Pangás. E aí você estudou antes de misturar, assim, essas espécies dentro do mesmo aquário? Sim, o pangaço sim, porque como é um peixe que ele cresce muito, eu fiquei com medo de colocar e querer eles acabar comendo os peixes. Principalmente os peixes que eu tenho que são os coridores, que elas ficam embaixo, elas são muito pequenininhas, então eu fiquei com muito medo. Mas eu busquei, né, na internet, vi que eles têm hábito, assim, de acabar comendo outras espécies, mas graças a Deus meus não tem esse problema. Faz parte da responsabilidade do tutor também, né? Saber qual é o momento e até onde você consegue ir para oferecer qualidade de vida para o animal. E você tem essa preocupação, tanto que você tem alguns animais que estão separados também num outro aquário. Sim, é que eles estão doentes, né? Um tá com ictio, outro tá com bactéria. Eu não posso colocar o remédio junto com o aquário onde todos estão, porque acaba matando as bactérias que fazem bem para eles. Então eu ponho eles aqui no aquário, é que eles ficam ali, que aí no caso não posso colocar, senão mata as bactérias dos outros peixes. Aí eles não estão doentes, acabam ficando doentes. Mas no fim das contas você está conseguindo oferecer uma boa qualidade de vida para os seus animais em casa, né? Eles não falam nada. Que bom, né? Que eles estão. Se eles falassem eu ia me assustar. Mas ó, a gente tá vendo que eles estão nadando tranquilamente, né? Quer dizer, eles estão tão bem e você com certeza tá bem também com eles na sua casa. Com certeza. É uma coisa que eu gosto muito, então eu me dedico bastante. É uma coisa que você tem que dedicar, não é simplesmente pôr ali na água e pronto. É isso. Peixinhos num aquário são pets de muitas pessoas e como qualquer pet, né, minha gente, exigem cuidados veterinários. Então, estou aqui com uma médica veterinária, que é a doutora Raíssa, que é justamente especialista em animais silvestres. Doutora, vamos falar a verdade, tutor que tem ali os seus peixinhos no aquário costuma procurar o veterinário com frequência ou é mais quando o negócio pega mesmo? Olha, na verdade não é muito comum mesmo, tutores que já estão acostumados ali com aquarismo, que já tem blogs de conversas, grupos de conversas e já estão há anos nesses cuidados, normalmente não chegam a procurar um veterinário específico. Até pela falta, às vezes, de ter na cidade, né? Acabam pesquisando mais na internet e aí quando a coisa pega, que alguns tratamentos já não deram certo, aí vai e procura. Não é algo tão certo, né? Porque podem achar sites mais duvidosos, sites que só jogam qualquer tipo de tratamento que deu certo uma vez, mas não foi testado e acaba criando aquela resistência das medicações também. Pega informação generalizada. O legal mesmo é você tratar do seu animal em específico, né? Então procurar uma profissional como é a doutora Raíssa. Doutora, vamos lá. Quais são os principais problemas, falando de saúde mesmo desses animais, né, dos peixes, que acontecem? Sim, vai depender muito de cada espécie, né? A gama de peixes é muito grande, a quantidade de espécies diferentes, então cada um vai ter um cuidado. Porém, nos tipos dos kingios, que são os famosos peixinhos dourados, e outros peixes ornamentais que são mais comuns de ter hoje em dia, tem problema muito de bexiga natatória, que é o que faz ali a parte da flutuação e do equilíbrio do animal. Tem muitos problemas de digestão, porque algumas espécies não têm o estômago comum, como a gente conhece, o estômago que é realmente, que degrada os alimentos. Então, acaba que alguns alimentos têm que ser específicos para aquela espécie, que já tem uma digestibilidade maior. Muitos problemas de bactérias, de protozoários e fungos,
mas por causa de manejo mesmo, às vezes uma limpeza é feita de forma muito brusca. O que mais acontece mesmo, assim, de longe, é a troca de água feita errada. Normalmente, tutores que não têm uma experiência grande e não fazem uma pesquisa, trocam a água de uma vez e isso acaba alterando o pH, alterando a temperatura e a própria microbiota daquele aquário que já está em equilíbrio dos próprios animais. Quando eu tenho um animal ou alguns animais ali daquele grupo que estão doentes, o Rafael faz isso, ele separou, né, alguns num aquário. Isso realmente é indicado? De forma super correta, a gente precisa ter um aquário hospital, que é o que a gente chama, em condições que você consegue retirar aquele animal que está doente, que você visualizou que está doente, para ser tratado num espaço reservado. Porque você não pode chegar a tratar o aquário inteiro, porque você vai desequilibrar aquele ambiente, né, aquele bioma ali que está já formado pelos animais, e alguns animais que estão sadios podem ficar doentes e não vai resolver o seu problema. Na verdade, vai criar uma bola de neve. Sim. Então, o aquário hospital é excelente, realmente é a forma bem correta de ser feita para tratar especificamente o animal que está com sinais clínicos. E como que faz para dar essa medicação? Porque a gente pensa em cachorro e gato, aquela coisa que a gente já viu, né? Coloca dentro da boca mesmo, às vezes a seringa, né? Tem todas umas técnicas de manejo para você conseguir dar quando é comprimido. E para o peixe, joga na água? Então, quando o tratamento pode ser feito em casa e pode ser feito na água, sim. Normalmente são medicações que são colocadas ali na água e aí vai passar pelas brânquias, vai passar por todo o corpo do animal e vai metabolizar. Mas agora, algumas medicações podem sim ser injetadas também. Olha só. E aí tem injetáveis no intramuscular. Então, assim, tem também as mesmas medicações que teria para cão e gato, só que aí vai depender do tipo da doença e se é algo que foi específico da água ou o próprio animal colocou ali dentro do corpo. E para o tutor que está assistindo agora ficar atento, quais que são os principais pontos assim que eu preciso estar de olho, porque de repente reparei que um peixinho ali do meu aquário tá agindo assim, assim, assado, já tá na hora de eu acender minha luzinha de alerta e procurar ajuda profissional. Sim, os comportamentos, né, quando você tem um aquário, você observa o animal todo dia. Sim. Então, quando ele muda aquele comportamento normal dele, que você está acostumado dele nadando, ou ele fica embaixo do aquário, se ele muda aquele comportamento cotidiano, já é um sinal. Ele para de comer, ou então é uma espécie que na realidade nada muito no aquário, mas ele está no fundo do aquário, fica se rastejando, ou então você visualiza mesmo no corpo dele algumas modificações, pontinhos brancos, a própria nadadeira está meio queimadinha, ou uns cortes, sangue, e até a parte de eles não ficar se alimentando tão bem quanto antes. Você consegue ver que sobra mais alimento que o normal, o aquário suja mais que o normal, e isso pode ser a mudança de comportamento dele. Peixinhos saudáveis, informações de qualidade para você. Para celebrar tudo isso, uma foto para nossa galeria pet. Pode ser? Pode. Então vamos lá. X. Valeu, Rafa, e valeu, doutora Raíssa, também. As informações que vocês trouxeram pra gente foram super importantes. Muito obrigado, viu? E ó, é muito legal, né? Ver as pessoas interagindo com as espécies que vivem embaixo d'água. Como esta garotinha aqui, ó, alimentando as carpas num lago da Tailândia. Mas, gente, olha a quantidade de peixes. É impressionante, né? Falando em carpas, aqui ó, olha só que interessante, um pato que vai nadando ali na frente e sem perceber, ele vai puxando uma fila de carpas logo atrás dele. Não é lindo de ver? O mundo animal é cheio de cenas e situações inesperadas e a gente adora, né? Peixinhos podem ser ótimos pets por uma série de motivos. Eles não demandam muito espaço, não exigem tanta interação quanto outros animais de estimação, não fazem barulho, mas eles trazem beleza e muita alegria para uma casa. Por exemplo, olha só aqui, ó, que divertido este peixinho
seguindo o dedo de uma pessoa de um lado para o outro, de um lado para o outro. Já a interação deste filhotão de boxer com as carpas foi de brincadeira. Ele queria porque queria chegar bem pertinho dos peixes. E ainda nessa onda de interação entre espécies, a sorte dos peixinhos deste aquário aqui é que o gato estava com sede, não estava com fome. Ele só bebeu a água, mas não lanchou ninguém que estava dentro dela. Bom, peixinhos num aquário são pets perfeitos para muita gente, mas manter esses bichos em casa exige cuidados e responsabilidades. E eu conheço uma pessoa que entende tudo desse assunto. É o David, dono de uma loja especializada nesses bichinhos. Vou chamar ele. Fala, David, tudo certo? Tudo bem, com você? Tudo bem também. Cara, ter um aquário em casa é super bonito, mas tem que tomar conta direitinho para garantir qualidade de vida para os bichinhos, né? Tem sim. Ficar sempre atento aí à sua qualidade, água, temperatura e alimentação. Vamos trocar uma ideia melhor sobre isso? Posso encontrar com você aí na loja? Pode sim, com certeza. Vem pra cá. Tô indo então. Essa altura certamente você já entendeu, né? Não é só levar alguns peixes para sua casa, colocar em qualquer recipiente com água e pronto. Tem que ter muito cuidado. Então o David, que já manja disso, trabalha com esses animais há muitos anos, vai passar algumas orientações pra gente. David, acabei de falar, mas acho que tem muita gente que ainda pensa assim, né? Ter aquário em casa é muito bonito, mas assim, também dá certo trabalhinho, né? Dá um trabalho, mas não é difícil. O maior problema para a gente é fazer para que a pessoa entenda como fazer e comprar um material, um aquário adequado para que facilite isso. Porque o aquário não pode te dar trabalho também. Ele é para ter prazer, ele ser prazeroso. Então ele não pode te dar um trabalho. Então para isso ajuda o equipamento. Quando você fala aquário adequado, você está querendo dizer quais características do aquário exatamente? Isso. Primeiro, você não começar a misturar. Nós temos o peixe amazônico. Esse peixe amazônico ele é de pH ácido. Então não adianta eu pegar um ciclídeo africano, por exemplo, que ele é de um pH extremamente alcalino. Então, como ele é muito alcalino, se eu pegar esse peixe ácido com alcalino, você vai ter mortalidade, você vai ter doença. Então, escolher um peixe carnívoro que depende com outras espécies, para você adequar exatamente quais peixes que vão conviver em harmonia. Você está falando de mistura de espécies no mesmo ambiente, né? Mas antes da gente entrar nessa questão, vamos falar do aquário em si mesmo, né? O objeto ou aqueles mecanismos que a gente precisa usar, as ferramentas. O que eu preciso ter em mente na hora de adquirir? Primeiro, fazer um estudo qual peixe eu vou colocar. Sim. Tá? Para você ter uma ideia de tamanho, dimensão. Não adianta pegar um aquário de 40 centímetros e colocar um peixe que chega a 60. Ou mesmo a quantidade, né? Ou você quantidade. vai colocar, sei lá, Exatamente. 120 pequenininhos também vai ficar um... Aqui, nós sempre tentamos passar para as pessoas um aquário que nós chamamos que tenha um SUMP, tá? Ou um sistema de SUMP embaixo, que seria o SUMP embaixo do aquário, ou um sistema que ele esteja atrás do aquário. O que é o SUMP? SUMP você vai ter o seu display na frente, que tem seu aquário, que é ali a caixa, e atrás ou embaixo, né, ou pode ser lateral, ele tem um sistema que vai fazer a limpeza do teu aquário. Hoje nós temos também aqueles equipamentos que são, por exemplo, os hang-ons, mas ele não é tão bom quanto o SUMP. O SUMP é o melhor de todos, porque ele tem um espaço adequado só para a bomba, ele tem o espaço para as mídias biológicas, onde vão fazer a biologia lá dentro. Então tem muita biologia ali dentro, muita bactéria, que isso ajuda a tirar o nitrato, o nitrito, a amônia. Vai regular a qualidade da água. O marinho, o fosfato. Mas isso tira a responsabilidade do tutor de vez em quando ter que fazer essa limpeza por conta própria? Dependendo do aquário, pelo menos todo mês você tira de 10% a 20%. Então, uma coisa muito que o pessoal faz muito errado o iniciante. Lavar o aquário e trocar toda a água. Isso, gente, não se faz. Nunca se tira toda a água. Nunca. Montou o seu aquário, ele não sai mais ali. Olha. Ele vai ficar ali, ele não sai dali. Sifãozinho, sifão, para tirar de baixo a sujeira, você coloca ele ali dentro, puxa aquela água tirando a sujeira e tira no máximo 20%. Por quê? Porque você não vai matar as bactérias ali dentro. Se você colocar
60%, 50%, 100%, você matou toda a colônia de bactéria e você desregulou o aquário. E elas fazem parte desse ecossistema também que é o aquário, não, né? Ela é o principal. O pessoal lembra, eu preciso do peixe. Não, você precisa ter um bom sistema, uma boa colônia de bactéria, uma bomba adequada, que o peixe vai viver naturalmente. Outra questão que é muito importante também é temperatura, porque a gente tem que levar em consideração a temperatura do ambiente, então tem dia que está calor, tem dia que está frio, é as épocas do ano, mas para os animais de dentro também isso pode ser até letal, né? Entra no fator de equipamento. Também entra equipamento, porque um quinguio, por exemplo, quinguio, carpa, são peixes de água gelada. Pode deixar no inverno, pode deixar a 15 graus, não tem problema nenhum. Falando em marinho, os corais não pode ter uma temperatura elevada, tá? Mas também não pode cair muito no inverno também. Então nós temos equipamento, termostato, ele vai ligar e desligar sozinho. E a gente consegue ter, de repente, espécies que estão acostumadas com variações de temperatura diferentes, a gente conseguir colocar as duas no mesmo aquário? A gente vai deixar uma temperatura em média para todo mundo, marinho 24, 26, peixes de água ácida 28, centraliza de acordo com a espécie. Agora vamos entrar nessa questão então das espécies diferentes dentro do mesmo aquário. É claro que eu não vou conseguir colocar uma espécie de água salgada junto com uma espécie de água doce, porque isso aí, né, a gente não precisa nem explicar. Mas eu sabendo que espécies diferentes, embora diferentes, as duas ou mais, né, são de água salgada ou as duas ou mais são de água doce, o que eu preciso levar em consideração antes de misturar todo mundo no meio ambiente? Porque pode até dar briga, né? Pode ter um problemão ali. E dá briga. Tem que saber qual espécie que vai colocar. Nós estamos trabalhando com pH muito alcalino, ciclídeo africano, salgado, que também é alcalino, né? Depois os ciclídeos africanos, os tropicais, que você consegue fazer alguma mistura ali dentro do pH de 7 a 7,2 e depois os ácidos. Eu brinco aqui com os clientes que o aquarismo ele é 8 ou 80. Ou você faz direito, ele é muito bonito e dá certo, ou ele é complicado, te dá trabalho, você tem mortalidade. Por quê? Porque você pegou a base dele errada. Sim. Agora, o que você precisa saber é que essa prática do aquarismo é algo muito antigo. São anos de estudo e desenvolvimento, então para a gente chegar hoje nessas técnicas que são postas em prática dentro das casas, seja no Brasil ou fora do Brasil, muitas populações antigas estudaram bastante para que a gente conseguisse trazer os peixinhos de dentro da água para dentro das nossas casas. Vamos pesquisar? O aquarismo surgiu em civilizações antigas. No Egito, em 1700 a.C., por exemplo, já existia. E aí era tipo unir o útil ao agradável, porque além de ter alimento sempre disponível, os egípcios ainda podiam estudar o comportamento dos animais e assim prever períodos de seca ou de cheia do rio Nilo. Algum tempo depois, já no século XII, os chineses passaram a manter espécies de peixes ornamentais em aquários. Nessa época, eles também já faziam as primeiras reproduções controladas. Sabe o goldfish, o peixinho dourado? Então, ele surgiu na China. O tempo passou e o aquarismo se tornou um hobby tão interessante que rompeu fronteiras e ganhou o mundo. As espécies foram cruzadas até chegarem às várias cores e formas que a gente vê nos peixinhos de hoje em dia. Então foi um papo cheio de informações importantes, a gente não pode deixar de registrar esse momento na nossa Galeria Pet, né? Vamos fazer uma foto? Bora! Olha aqui. X! Informações importantes que o David trouxe pra gente, hein? Valeu, David! E ó, antes da gente encerrar, mais vídeos de bichos fofos aqui na nossa Galeria Pet. Este dog aqui, por exemplo, estava tentando uma interação ali com os peixes do Lago dos Tutores. Sobre o que será, hein? Eles estavam conversando assim, tão perto um do outro? Ó, se eles forem mesmo capazes de trocar uma ideia, certamente este gatinho aqui estava passando um aviso. Cuidado comigo. Olha aí, ó, ele batendo a patinha no vidro do aquário, tentando pegar o peixe que estava lá dentro. E por último, a curiosidade deste pug com os peixinhos. Sossega, meu filho, sossega. São peixes, não são brinquedinhos para você, não. Agora vem cá, você também tem alguma sugestão de tema para a gente fazer aqui no nosso Galeria Pet?
Então fala com a gente pelo nosso perfil no Instagram, é o @tvcâmarasjc e dá para acessar através deste QR Code que está aqui na sua tela. Te espero no próximo programa. Até lá!